Irmãs e irmãos, muita paz. Neste terceiro domingo da Quaresma, o Senhor fala no Santo Evangelho: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Possamos, com muita atenção, com muito amor, a proclamação do Santo Evangelho de São João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? E ele respondeu: Destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo, do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome, mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, lembremos que neste tempo, o da Quaresma, o Senhor nos chama à renovação, à conversão e nos concede um tempo forte de graças. Precisamos nos entregar mais a Deus através da penitência, da caridade e da oração. E para ser agradável a Deus, o nosso culto tem que ser verdadeiro, ou seja, que a nossa fé haja a verdadeira adoração a Deus, em espírito e verdade, e esta só ocorre em Cristo. E no culto a Jesus, o que falam os lábios tem que falar o coração. Tem que haver simultaneidade entre os nossos membros. A fé precisa acompanhar a ação. Também não podemos engessar a nossa caminhada, artificializá-la e nem deixar que as mãos vão para o norte e os pés para o sul. Precisamos que em todos os nossos membros se encontrem, formando uma doce sinfonia de fé. Neste terceiro domingo da Quaresma, Jesus, no Evangelho, cheio de zelo pelas coisas do Pai, diante daqueles que estavam descaracterizando a casa do Pai, de uma casa de orações a uma casa de negócios, de um lugar de encontro com Deus a um lugar de explorações, Jesus expulsa esses vendilhões. E nós somos também chamados a expulsar os tantos vendilhões que tomam conta do sacrário do nosso coração. Assim, com o tempo, deixamos que, como nos diz a primeira leitura, tantas mentiras, impurezas, blasfêmias, escravidões, roubos, cobiças, mortes, pecados manchem, enlameiem, sujem todo o nosso interior. Que ouçamos o próprio Deus, aliás, o único, no livro do Êxodo e os seus mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Tenhamos zelo pelo nosso coração. É lá que o Espírito Santo mora. Ainda no Santo Evangelho, Jesus nos diz que se este templo for destruído, ele em 3 dias o levantará. Referia-se ao seu corpo, a toda a sua entrega na cruz, paixão, morte e ressurreição. E é lá, no seu corpo, que está o centro do nosso culto. Assim vivamos o Cristo crucificado e o anunciemos, pois, como diz a segunda leitura, para os que são chamados, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. E não imitemos o mundo que diz que se entregar e segui-lo é loucura, insensatez, escândalo, porque na verdade é o contrário. Quando estou fraco é que sou forte. Significa que o poder de Cristo, que nos fortalece, só nele que há a verdadeira força, o amor. Concluímos com as palavras do Salmo que nos encoraja. A palavra de Deus
são doces, desejáveis, corretas, precisas. Senhor, tens palavras de vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Recebamos agora a santa bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um santo domingo, um santo tempo de Quaresma.